Senhores telespectadores, estou a falar-lhes no Museu do Rafael Bordal Pinheiro, aqui no Campo Grande, em Lisboa. Bom, e tenho para isso duas boas razões. Uma é que o museu acaba de reabrir. É um museu muito interessante, esteve fechado durante mais de 7 anos, por causa de obras, enfim, esteve fechado. Mais de 7 anos, imaginem, como as coisas demoram em Portugal. Mas reabriu agora, há poucas semanas. E é exatamente este ano, estamos em 2005, que se completam 100 anos sobre a morte do grande artista que foi Rafael Bordal Pinheiro. Faz 100 anos sobre a sua morte. Não morreu velho, ele morreu com 58 anos. Hoje, 58, está-se na flor da vida. Portanto, é na comemoração do primeiro centenário da sua morte que eu vou aqui rapidamente evocar alguns aspectos da sua obra. Claro, e antes de evocar a obra, queria mostrar-lhes a figura. Está na minha frente um quadro, aliás, um quadro notável, com o retrato dele. Ele pertencia a uma família de artistas. Imaginem que era nem mais nem menos que irmão do famoso Columbano. Columbano, mestre Columbano. Eu ainda conhecia, era pequenito, mas ainda conheci mestre Columbano. Havia um respeito religioso pela figura de Columbano. Columbano era um homem austero, severo, fechado, solene. Ao contrário deste irmão. Este irmão estava sempre a rir, era bem disposto. Bom, ambos tinham muito talento, mas ambos eram muito diferentes. Um era a preto e o outro era a branco. Bom, e isto é o retrato de Rafael pintado por Columbano, quando Rafael tinha 45 anos. Estava, portanto, na força da sua produção. Foi nessa altura que ele tinha acabado de escrever o António Maria, que fez sensação em Portugal. Vou-lhes mostrar o António Maria. E ia começar os pontos nos is. Bom, é um homem célebre. E, aliás, ele está representado com um maço de papéis ao lado. O maço de papéis é porque ele estava sempre a desenhar, sempre a desenhar. Este homem exprimia a sua atitude pelo mundo com um riso, mas um riso generoso, um riso amável, um riso simpático. O retrato representa o Rafael como Columbano o via. Eu acho que Columbano via aquele irmão mais novo com uma certa severidade. E Columbano devia achar que ele não levava assim a vida muito ao sério. O próprio Rafael tinha de si uma ideia diferente. Está ali uma caricatura que o Rafael fez dele próprio. Ele 20 anos antes e ele 20 anos depois. Reparem como é curioso. 20 anos antes, ainda um jovem, mas um jovem já aprumado e tal, que já está a fazer troça de tudo. 20 anos depois, tem o chapéu alto, está mais obeso, mais pesado, mas continua na sua cruzada de fazer rir a propósito de tudo. Bom, é essa vida que eu vou tentar evocar agora e mostrar-lhes algumas das coisas feitas pelo grande Rafael. Este é o estirador em frente do qual Rafael trabalhava. Foi aqui que ele fez a grande parte da sua obra. Uma obra enorme. Olhem só, neste museu guardam-se mais de 2.500 desenhos originais. Bom, sabendo-se muito bem que isso é apenas uma parte. Porque ele muitas vezes nem fazia o desenho. Desenhava diretamente na zincografia, e era daí que ia para a tipografia.
era um misto de humorista, ele tinha realmente graça, de jornalista e de desenhador. Tenho aqui na minha frente as 4 principais revistas que ele dirigiu e que ele ilustrou. Ele começa pela Lanterna Mágica, tenho aqui, e esta Lanterna Mágica tem uma coisa muito curiosa que eu lhes queria mostrar, muito curiosa. É logo na Lanterna Mágica que aparece esta figura, que vai acompanhar durante a vida inteira Rafael Bordal. Tem aqui escrito na calça quem é: Seu Zé Povinho. O Zé Povinho é a grande criação humorística de Bordal, chegou até hoje. Quem é que não sabe quem é o Zé Povinho? Bom, e o seu Zé Povinho está aqui, este sujeito que é o Ministro das Finanças, claro, Ministro das Finanças, a pedir-lhe, dá cá uma moedinha para a cera do Santo António. Cá está o Santo António, aquele António era o António Fontes Pereira de Mel, era o chefe do governo. E, portanto, o Zé Povinho é o eterno explorado. Em vez este pede uma moeda, ele está a dar 2. Levanta a cabeça e, coitado, enfim, completamente gigantesco, mas ignorante da exploração que lhe fazem, lá vai ele dar 2 moedinhas para gastar na cera ao Santo António. É o primeiro desenho do Zé Povinho. Isto é de 1875. Rafael desenhará o Zé Povinho, vai manter-se fiel a este tipo do povo português até ao fim da vida. Há milhares de Zé Povinhos. Aqui temos a outra revista, o António Maria. O António Maria, claro, refere-se a António Maria Fontes Pereira de Mel. É uma revista interessantíssima e cá está sempre o Zé Povinho em toda a parte. Cá está, já temos o Zé Povinho, coitado, a dançar ao som da música que os outros querem. Depois do António Maria temos os pontos nos is, que continua a crítica à vida política portuguesa, uma política bem humorada, uma política sempre cáustica e negativa, mas em todo caso cheia de simpatia. E a última revista é a paródia, enfim, que mantém. Cá está o Zé Povinho. O Zé Povinho é a figura constante, porque o Zé Povinho é o povo português e, no fundo, das preocupações críticas de Rafael Bordal está sempre o destino e a sorte do povo português. Cá está este desenho, o Zé Povinho, coitado, a dormir aqui à sombra. O Zé Povinho continua adormecido. Esta imagem do Zé Povinho inspirou não só muitos desenhos, mas também uma grande parte da obra cerâmica do Rafael Bordal. Queria-lhes mostrar alguns Zé Povinhos cerâmicos. As representações em cerâmica tiveram milhares de exemplares, porque tornaram-se um ornamento popular. Ainda hoje as encontramos por vezes aí em restaurantes, em lugares populares. Bom, o toma, por exemplo, tornou-se célebre, que é o gesto de repulsa e de desprezo do Zé Povinho pela cena política que se desenvolve à sua volta. Mas é claro, reparem, por exemplo, naquela cara. Hoje, aquele Zé Povinho já não é verdadeiro. Já não existe aquele Zé Povinho. Porquê? Bom, primeiro porque aquele Zé Povinho que ali estava, agarrado à pipa e ao vinho e à aldeia, aquele homem não sabia ler, aquele homem nunca tinha ido ao médico, provavelmente, aquele homem tinha um nível cultural extremamente baixo. Vivia lá na sua aldeia, comia, em parte, enfim, as couves da sua horta e o unto do animal que criava durante o ano para abater. Era, de facto, um rústico.
Ora, entretanto, acontece que as aldeias ficaram desertas. Hoje a população vive na cidade. Bom, e na cidade, a escola, a imigração, o imigrante quando vai, ainda vai realmente atrasado, mas quando volta é outro, até a própria televisão, a imprensa, tudo isso mudou completamente o tipo das camadas, das camadas mais humildes da sociedade. Aquele Zé Povinho já não é verdadeiro. E o progresso deu-se nestes 100 anos. É interessante notar que o Zé Povinho, que há 100 anos, Bordal, com verdade, representava daquela forma, hoje é completamente diferente. Eu acho importante meditar nisto, porque não há dúvida de que é possível haver progressos e progressos rápidos. Reparem, em 100 anos, o Zé Povinho transformou-se numa peça de antiquário. Hoje já não o encontramos na vida. Já não é verdade que seja o Zé Povinho que traz a albarda na qual todos se montam. Olhem, eu estou agora aqui junto de 3 desenhos notáveis. Zé Povinho, cá está ele a rir-se, coitadito, com a albarda. Lá atrás está o Ministro das Finanças, com o Mariano de Carvalho, a bater-lhe como num animal. E aqui à frente vai o rei, pendurado numa albarda. E o Zé Povinho, contente, esfarrapado, ri. Isto é o Zé Povinho como ele era. Isto é o Zé Povinho como Rafael Bordal entendia que podia vir a ser. Zé Povinho já não tem manchada, tem uma picareta do trabalho industrial. Aos pés vem-se ali uma cartilha com A, B, C, quer dizer, Zé Povinho passou pela escola, pôs-se em pé, é um homem desempenado, um trabalhador, a albarda foi para longe, os reis fogem aterrados, os políticos escondem-se e é ele agora o verdadeiro soberano. Esta ideia do soberano queria mostrar-lhes no Álbum das Glórias. O Álbum das Glórias, como sabem, é um dos grandes livros de Rafael Bordal. São caricaturas das pessoas que dominavam Portugal no seu tempo. Muitas destas caricaturas são famosíssimas, famosíssimas. E cá tem esta, a que ele chama, é claro, chama por graça, o soberano. Este é o soberano. Coitado do soberano, ri, tem as mãos nos bolsos e lá está a eterna albarda que o soberano está condenado a carregar por toda a vida. Porque é que ele se chama soberano? Bom, isto é um humor cáustico e subtil do Rafael Bordal. É porque realmente todos os partidos diziam que o verdadeiro soberano era o povo, a soberania do povo. Porque o povo é que era o soberano. Isso fazia do povo realmente, enfim, o objeto dos tagatés políticos. Toda a gente queria o povo, toda a gente se apresentava como o salvador do povo. Olha, no dicionário de História de Portugal do Dr. Joel Serrão, vem reproduzida uma poesia desta época, foi feita exatamente por esta altura. A poesia é de 1873, é de um Cláudio José Nunes, e este desenho é poucos anos posterior. É curioso e exprime exatamente isto. O ambiente político, e os versos são estes. De minuto a minuto, irrompe um grito novo. É o absolutista. Ó povo! O conservador. Ó povo! O liberal. Ó povo! O progressista. Ó povo! O republicano. Ó povo! O internacionalista. Ó povo! E o povo responde: se me dessem, meu Deus, por cada invocação, um banco na escola e um bocado de pão. Esta era realmente a situação
estamos em 1875, é a segunda metade do século XIX. A segunda metade do século XIX é um período de extraordinário progresso em Portugal. Esse progresso começa com a regeneração. Uma das grandes figuras que o simboliza é realmente o Fontes, a quem o Bordal consagra aquela chacota imensa do António Maria Fontes Pereira de Melo. Mas é Fontes quem faz as estradas, é Fontes quem faz os comboios, é Fontes quem instala os telégrafos, é Fontes quem permite que o produto agrícola venha do campo à cidade, é Fontes quem permite a comercialização da produção agrícola portuguesa e, portanto, a fundação de uma nova classe média, a classe dos proprietários, que agora pode mandar os seus filhos estudar nos liceus, estudar nas universidades, e que altera completamente a face do país. É aí que nasce a ideia republicana. As novas classes, os homens dos transportes, os homens dos comboios, os homens das tipografias, os ferroviários, os jornalistas, os rapazes que estudaram agora nos liceus ou já frequentam os cursos superiores de letras. Olha, o primeiro Presidente da República vai a ser exatamente um professor do curso superior de letras, Teófilo Braga. É essa nova gente, que não é a maioria, mas é a mais instruída, que vai constituir a base do Partido Republicano, que a partir de 1910 acentua ainda mais essa mudança social. Aí, não há dúvida, o Zé Povinho atira completamente com a albarda ao ar. E agora o Zé Povinho não mais tem albarda, começa a fugir das aldeias, vem para as cidades e chega-se à fase de se poder cantar numa cantiga que ficou célebre em Portugal: o povo é quem mais ordena. É claro, é quem mais ordena, ou quem julga que mais ordena, porque entretanto outras classes se organizaram e dispõem de meios para levarem o tal Zé Povinho, o Zé Povinho a quem toda a gente acena: ao povo, ao povo, ao povo, a acreditar que os verdadeiros protetores são aqueles. É o senhor A, não é o senhor B, uns dizem mal dos outros, mas todos eles são pelo povo, todos eles acenam ao povo. E o povo lá vai votando e lá mantém esta ideia de que o povo é quem mais ordena. Bom, não tenho dúvida de que assim virá a ser, porque houve tempo em que já assim foi. Já agora gostava que vissem aqui com atenção esta caricatura. É o pobre do Zé Povinho deitado, adormecido sobre a sua albarda, e ao longo do corpo desfilam desde o Conde Dom Henrique, depois o Dom Afonso Henriques, Sancho I, Afonso II, Sancho II, Afonso III, o Dom Dinis, vêm eles todos por aí fora, todos os reis de Portugal, tá? até aqui aos últimos Braganças, e todos eles tripudiam aqui às costas do pobre de Zé Povinho. Bom, esta ilustração é que não é verdadeira. Pelo contrário. O Estado português e a independência portuguesa é essencialmente uma obra do povo. Isso é uma coisa que não se ensina nas escolas, mas reparem, em Portugal é certo que havia três classes, nominalmente, clero, nobreza e povo. É certo que o clero era uma classe poderosa e rica, proprietária, que teve uma imensa influência até ao século XVIII, até à laicização. O clero teve essa influência, mas a nobreza não. A nobreza em Portugal nunca teve praticamente poder algum. Porquê? Porque os primeiros reis, isto começa logo com o Conde Dom Henrique, continua com o Dom Afonso Henriques, é muito importante com o filho, com o Sancho I, ainda mais importante com o neto, com o Afonso II, e depois abranda com o Sancho II, mas isso origina uma revolução popular, exatamente, popular, obriga o governo a voltar à sua política de proteção do povo, de instituição dos conselhos, de concessão dos forais, porque no fundo é com as camadas populares que o rei consegue o seu poder. Um conselho tem obrigações,
uma das obrigações é pagar tributo, as outras duas classes, clero e nobreza, são imunes quer dizer não pagam impostos, portanto é dos impostos pagos pelas camadas populares que a coroa se sustenta. E mais, entre esses encargos vem a obrigação militar. Cada concelho tem que entregar ao rei, durante uma certa época do ano, um certo número de homens de guerra, são os cavaleiros vilãos, ou homens de pé, são os besteiros, ou simplesmente os homens que andam a pé, e isso permite ao rei ter uma hoste com centenas de conselhos. Isso dá milhares de homens, como nenhum fidalgo podia ter. É isso que torna possível que o poder real em Portugal nunca foi discutido. Nunca os nobres tentaram depor um rei. O contrário sim. As classes populares tentaram depor e depuseram o Dom Sancho II, porque entenderam que o Dom Sancho II não fazia justiça e substituíram-na por um rei popular, um rei que chamou pela primeira vez o povo às cortes, foi o Dom Afonso III. Depois, no tempo de Dom Dinis, a mesma coisa. Entenderam que Dom Dinis, na última parte do seu reinado, não fazia justiça. E há uma revolta das tropas dos concelhos que acabam praticamente por depor o Dom Dinis. Dom Dinis, depois dos combates de Santarém, fica sem poder nenhum. Quer dizer, o poder pertence efetivamente ao povo. Durante o século XII, XIII, XIV, XV, com os descobrimentos é que essa situação se altera. Os descobrimentos trazem uma riqueza de fora grande, que permite ao rei dispensar o apoio popular, permitem a criação de uma classe de mercadores, uma classe média e desenvolvimento das cidades, e começam as cidades a ter, enfim, os seus trabalhadores livres, enfim, é essa gente das cidades, mas ainda aliada, reparem, à gente do campo, que faz a Revolução de 1383 e 85 e que repudia a rainha que nos queriam impor, a rainha Dona Beatriz, que estava casada com o rei de Castela, e dizem, não queremos essa rainha, e põem no trono, eleito por eles, o mestre Davis, que vem a ser Dom João I de Boa Memória. Tudo isso revela uma importância enorme nas classes populares na constituição da monarquia portuguesa. Rafael Bordão Pinheiro é o genial caricaturista num momento de transformação da sociedade portuguesa. Este período em que ele viveu, esta segunda metade do século XIX, é aquele em que realmente o Zé Povinho deixa de ser povinho e passa a ser realmente um povo cada vez mais consciente dos seus deveres, das suas obrigações e também dos seus direitos. Um povo que exige melhor escola, mais saúde, mais justiça, melhores transportes, melhor organização, e que sabe perfeitamente que é ele, povo, quem tem que pagar tudo isso. É um povo que, portanto, paga os seus impostos e, em troca dos seus impostos, exige serviços. É nessa altura que nós estamos, nesta altura fala-se muito de impostos, mas a verdade é realmente esta. À medida que o povo progride, exige mais. E tudo quanto nós temos que ser nós a pagá-lo. Porque o povo, hoje, somos nós. Hoje, todos somos povo.